Então, voltando aqui, né? O ministro, estou aqui apresentando a notícia, né? O ministro Supremo libera investigação sobre a deputada. Então, um inquérito, né? Para ser realizado, ele precisa da autorização da onde? Do Supremo Tribunal Federal. Porque originalmente, né, a ação que vai averiguar o suposto crime que pode ter sido cometido ou não, a gente não sabe, né? Ela tem todo o direito à ampla defesa, a um contraditório, vai ser processado por enquanto no STF. Pode ser que essa deputada ela perca o seu mandato, né? Isso vai quem é que tem essa competência? O Supremo Tribunal Federal. Desculpa, a Câmara de Deputados, que pode cassar ou não, porque é um mandato popular. Então, o mandato popular, né, cabe à Câmara decidir se ele vai ou não ser, enfim, né, deixar de existir. Então, enquanto isso, o STF terá competência, né, e posteriormente, né, observe que nesse caso que eu pontuei para você, há uma competência absoluta. Então pode haver uma mudança do órgão a depender da condição da parte, né? A gente vai explorando isso no decorrer dessa aula. Então nós temos a competência originária e a derivada ocorre nas situações de recurso. Vejamos o caso do governador do estado do Rio de Janeiro. Ele originalmente os processos contra o governador do estado, STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele não concordou com o afastamento, que foi por uma decisão monocrática, não há processo ainda, né, contra ele, ainda é investigação, e ele sequer foi ouvido. Originalmente, STJ, ele entrou com recurso. Quem vai julgar o recurso? A competência derivada. Quem é? O Supremo Tribunal Federal. Então, a competência derivada vai acontecer no Tribunal Constitucional. Ele suscitou, né, alguma ordem, algum argumento de natureza constitucional, né, de estar provavelmente ou não, a gente não sabe, né, eu não estou analisando os autos ainda desse caso, estou atrás e não encontrei. Mas vejam a diferença. O governador do estado, originalmente STJ, deputado federal, STF. Então vejam que variam, né? Nós temos também outra forma de classificação, que é a interna, né? E as competências que são internacionais. Então, a competência internacional, vocês estudam isso numa disciplina chamada Direito Internacional Privado, que em inglês significa Conflict of Law. Então, o direito internacional privado, ele trabalha com os conflitos que podem existir entre dois países que disputem essa competência, né, para averiguar uma situação. Então, por exemplo, o Brasil, né, ele adota, em regra, aquele critério onde vive a pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa casou nos Estados Unidos, né, o regime de bens, tudo mais, mas ela se mudou para o Brasil. Então, o foro, né, que vai eventualmente julgar, né, uma ação de separação, não vai ser os Estados Unidos, onde essas pessoas se casaram, vai ser o Brasil. Mas se for o contrário, a pessoa casou no Brasil e foi morar nos Estados Unidos, né? Então, de acordo com a regra brasileira, vai ser os Estados Unidos, né, que vai dirimir sobre a situação dessa separação. Então, mas pode ser que nos Estados Unidos tenha outra regra, porque eu estou falando da regra brasileira. É onde a vida conjugal é realizada no Brasil. Essa é a regra adotada pelo Brasil, né, que está lá na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas eu não sei quais são as regras dos Estados Unidos. Pode ser que os Estados Unidos digam outro critério. Então, pode ser concorrente, né? Ou seja, duas regras podem concorrer numa mesma situação. E nós temos a competência interna, em que se verifica a competência da Justiça brasileira. Resta saber qual é o órgão do Poder Judiciário responsável
para o julgamento da causa, né? Então observe que você pode ter um conflito, né? E você tem as situações em que a competência ela é interna, ou seja, eu comprei um imóvel no Brasil, eu moro no Brasil, cometi o crime no Brasil, né? Vai ser a competência interna, né? Que vai processar, né? E assim por diante. Nós temos, né, passada a questão das classificações, né, nós temos que observar quais são os critérios para a fixação da competência. Então, nós temos 3 critérios para promover a fixação da competência. Nós temos um critério objetivo, funcional e territorial. Então vamos ver primeiramente quais são os elementos que compõem esse critério objetivo. Refere-se aos elementos da demanda. Então são eles as partes, né? Tem que para eu estabelecer qual vai ser o órgão do Poder Judiciário que tem competência para processar, julgar uma determinada situação. O critério objetivo, eu vou observar a parte, o pedido e a causa de pedir. Então, a competência em razão da pessoa, o elemento parte, considera-se uma das partes. Por exemplo, a Constituição Federal determina que será competência da Justiça Federal quando houver interesses da União ou quando pertence à administração pública federal, direta ou indireta. Caixa econômica vai ser a União, vai ser a Justiça Federal, né? O Instituto Federal, né? A administração pública vai ser a União, a Justiça Federal. Então, se a parte, né, ela envolve o interesse da União, então ela vai ser julgada na Justiça Federal. Então, essa é um critério objetivo quando se leva em consideração as partes. Uma regra que já está estabelecida na própria Constituição Federal. Outra situação que envolve a fixação da competência, né? Em razão do valor da causa, ou seja, o elemento do pedido. Então, o valor da causa é determinado pelo pedido. Então, se eu entro com ação contra a União, né? Vamos supor que eu entre com ação contra a Caixa Econômica, envolva, por exemplo, 30 mil reais. 30 mil reais está abaixo de 60 salários mínimos. 60 salários mínimos, né, é o limite para os juizados que são criados especiais. Nem todo lugar tem juizado especial federal, mas quando tiver, tudo que envolver valor de causa abaixo de 60 salários mínimos será julgado nesse juizado. Então é uma competência absoluta. Então é importante, para saber qual é o órgão do judiciário que vai julgar, é importante observar qual é o valor da causa, né? Qual é o valor da causa? Então, aqui na Lei 10.259 de 2001, artigo 3º, parágrafo 3º, está dizendo lá sobre valor de causas abaixo de 60 salários mínimos. E por quê, pessoal? A justiça, os juizados especiais, ele tem uma tramitação mais rápida, mais dinâmica, tem outros princípios que regem. Então, aquelas pessoas, vamos supor, eu quero entrar com ação indenizatória por danos morais contra, vamos supor, a Caixa Econômica. O advogado, ele pode adotar uma estratégia e estabelecer um valor da causa que fica abaixo de 60 salários mínimos, para tramitar mais rápido, né? Por exemplo, ações que envolvam o INSS, a pessoa também já pode colocar lá um valor que fica abaixo de 60 salários mínimos para julgar mais rápido, né? Assim como esse valor de causa também existe nos juizados especiais dentro da justiça comum, né? Aí também é a competência absoluta, que também diz aqui, essa lei aqui, a 12.153,
abaixo de 60 salários mínimos, né? Outra situação, o elemento, né, veja, dentro do critério objetivo, que estabelece os elementos da demanda. Um outro elemento que é observado é a causa de pedir. Então, pela natureza jurídica da relação de direito material travada no processo, né? Então, por exemplo, já falei da vara da Fazenda Pública. Se tiver essa estrutura lá no juízo, né, da cidade, vai ter que ir para a vara da Fazenda Pública. Quando não tem, vai no juízo comum, né, no geral. Tem lugares que tem uma vara especializada de família, vara especializada de violência doméstica. Então, é o elemento da causa, né, que vai definir. Então, é importante nós observarmos que a competência em razão da matéria e da pessoa é absoluta. A pessoa e a matéria é absoluta. Então, a Justiça Federal será sempre quando envolver o INSS. Isso é absoluto, não é passível, né, de eleição de foro, de relativização. Assim como a razão da matéria. Via de regra, a competência em razão do valor da causa, ela é relativa. Porque depende de ter os juizados especiais, né? E também, às vezes, o interesse da parte. Temos um outro critério que observa também a fixação da competência, que é o critério funcional. Eu falei do objetivo, agora eu estou falando do funcional. Relaciona-se com as funções exercidas pelo órgão jurisdicional durante o processo, né? Então, por exemplo, a função de sentenciar, executar, julgar o recurso, receber a reconvenção e a ação cautelar. Então, possui duas dimensões: a vertical, entre as instâncias, né, onde há o processamento, também denominada hierarquia. Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai julgar os recursos contra as decisões do juízo de primeira instância vinculado a ele. Então, vamos ver o caso do estado de Goiás. Se eu entro com a ação contra um supermercado local, ele vendeu um produto estragado, eu estou entrando com a ação de danos morais e reparação de danos. Eu tive problema na justiça, de saúde, tive que comprar remédio, tive que pagar consulta médica, eu quero o ressarcimento. Né? O supermercado vendeu um produto um produto vencido e eu quero danos morais. Né? Eu não concordo com o valor da indenização. Aí vai para onde? Verticalmente. Vai subir lá para Goiânia. Né? E aí vai estar, né, uma das câmaras cíveis, né, que são os órgãos colegiados dentro do tribunal. E nós temos a situação da fixação de competência horizontal, que ocorre na mesma instância. Então, o tribunal do júri, que tem o juiz pronunciante, ou seja, que vai confirmar se aquilo ali é um crime contra a vida, né, ou o próprio tribunal do júri. Então, no processo civil, o mesmo juiz competente para o processo cautelar e para a ação principal. Né? Então, quando eu entro com a petição, eu peço uma cautelar. O mesmo juiz que vai julgar a ação principal vai ser que vai julgar a cautelar. Então, vamos dar continuidade, né, no próximo vídeo os demais critérios para a fixação de competência.